A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui outra vez para compartilhar com vocês uma palavra e uma oração para você e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu venho aqui trazer hoje o 18º vídeo desta série que a gente tem começado já no final do ano passado. E hoje eu trago uma palavra para vocês que ela é muito importante nos dias que a gente está vivendo. É só olhar para o palco que está armado mundo afora que vocês vão entender o sentido dessa palavra. Ela se encontra em Apocalipse 1, versículo 3, e diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela escritas estão, porque o tempo está próximo. Não é preciso entender muito, meditar muito para entender no que essa palavra está falando. Ela fala aqui de ler, ouvir e guardar. Não adianta fazer uma coisa sem fazer a outra. O Senhor quer que a gente guarde ela no coração, como o outro versículo diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui nós precisamos ler, ouvir e guardar no coração a palavra de Deus. Porque a conclusão do versículo lá embaixo diz: porque o tempo está próximo. Não é exatamente sobre isso que a gente tem falado todo esse tempo. Que os arautos do Senhor mundo afora estão aí pregando em cada esquina, dizendo: o Senhor vem, o tempo está próximo. E olha só as coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Eu particularmente acho que quando essas coisas acontecerem, a igreja não vai estar mais aqui. Mas o palco já está armado de tal forma que tudo parece que vai a qualquer momento vai estourar estourar uma guerra. E como foi no tempo de Noé, onde Noé com a família dele o Senhor disse: entra na arca tu e tua família. E o Senhor fechou a arca por lá de fora. A porta estava fechada. Ninguém entrava mais, ninguém saía. E então veio o dilúvio. O Senhor recolhe os seus antes que venha a catástrofe. O Senhor busca os seus antes que venha a catástrofe. Eu acredito que no momento que essas coisas acontecerem, o Senhor puxa a igreja dele. As coisas estão muito próximas, tem muita gente duvidando, muita gente achando, empurrando com a barriga, achando que essas coisas vão levar muito tempo para acontecer ainda. E esse foi o engano do pessoal daquele tempo de Noé, que achava que o que Noé vinha falando há mais de 100 anos nunca se cumpria e que não seria naquele momento que haveria de acontecer, uma coisa que eles nunca tinham visto. Então, o Senhor, mesmo um dos evangelhos, ele disse: assim como foi no dia de Noé, serão nos vossos dias. Ele estava aí falando dos nossos dias. Bebiam, comiam, casavam, davam de casamento. Ou seja, viviam a vida, vivendo a vida como nós estamos vivendo nossas vidas nos dias de hoje. É claro que a gente tem que continuar tocando a nossa vida, mas não sem ter o Senhor no coração e o compromisso com Ele. Aliás, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E essa palavra aqui é para nos advertir, para dizer para nós nos prepararmos. E como a gente faz isso? Lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e guardando ela no coração. Viver cada dia como se fosse o último, mas em comunhão com o Senhor. Porque a gente precisa entender que Ele vem num momento como um ladrão, como Ele mesmo disse. Se você soubesse, se o homem soubesse a que hora vem um ladrão para roubar a sua casa, ele vigiaria, ele ficaria atento. Ele quer dizer que se nós soubéssemos o momento em que ele vai vir, nós vigiaríamos, ficaríamos atentos. Então, como nós não sabemos, nós precisamos vigiar, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e guardar ela no coração. Não é à toa que essa palavra está aqui em Apocalipse, o último livro das Escrituras. E bem no começo do livro, nós já somos advertidos a ler, ouvir e guardar. E por que isso? E repito, como eu falei agora há pouco, porque o tempo está próximo. Então, tem muita gente, tem muitos estudiosos da palavra de Deus, muitos eruditos que acreditam que essa pode ser a última geração que está vivendo, que ainda vive, antes da volta do Senhor Jesus. E outros que acreditam que esta já é a última geração. Na verdade, nenhum nem outro sabem ao certo o que procede, se é a última ou se é a penúltima.
A verdade é que o tempo está próximo. E como é que a gente sabe disso? Olhando para os sinais, olhando para o mundo, o palco que está armado, para as coisas acontecerem. E nós não podemos ficar dormindo como as noivas imprudentes que não tinham óleo na candeia. Nós precisamos ser como as noivas prudentes que tinham óleo suficiente nas candeias. Elas estavam vigiando para saber a que hora o noivo chegaria. Pois bem, essa é a palavra que eu trago para vocês hoje, pedindo que vocês meditem nessa palavra, porque ela está logo no comecinho do livro de Apocalipse, que significa a revelação. O Senhor está nos revelando na palavra dele que o tempo está próximo. Nós não podemos ser pegos desprevenidos. Nós precisamos estar atentos, porque o momento está, a hora da volta do Senhor está muito próxima. Tem gente pagando para ver e não vai ter como pagar depois. Então, vamos vigiar, vamos meditar na palavra e viver nossas vidas como se fosse o último dia, a cada dia como se fosse o último, em comunhão com o Senhor. Vamos louvar, vamos ler a palavra dele, vamos meditar, vamos espalhar a palavra dele enquanto a gente está aqui ainda, para que outros ainda possam serem advertidos e possam se voltar para o Senhor. Eu peço a vocês que vocês continuem a assistirem os vídeos e assistindo eles, vocês curtam, vocês compartilhem, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o vídeo. Eu tenho observado que mesmo eu não mandando o link para ninguém, o vídeo já tem sido acessado por algumas pessoas, não muitas, mas que estão procurando e elas encontraram o vídeo. Eu estou falando daquelas para quem eu não enviei o link. Vocês sabem que eu envio o link para vocês, para a maioria, para que vocês fiquem atentos aí. Mas se algum de vocês souberem acionar o sininho que tem aí, é uma opção do YouTube, que vocês acessem ele ali e marquem todos os vídeos. E aí cada vez que eu postar o vídeo, vocês vão ser avisados que tem um vídeo novo no canal para ser assistido. E essas pessoas estão encontrando o vídeo mesmo sem serem avisadas. São alguns de vocês que estão compartilhando e elas estão recebendo lá no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, onde vocês têm compartilhado e estão acessando o vídeo por ali. Então vocês também podem ser esses missionários que vão espalhar a palavra de Deus e vão fazer com que outras pessoas tenham a oportunidade de assistir o vídeo. Façam isso. Acessem o vídeo quando vocês receberem o meu link aí que eu mando pelo Facebook, pelo WhatsApp. Acessem lá, curtam, compartilhem. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu estou dizendo para aqueles que ainda não se inscreveram, porque tem muita gente do meu WhatsApp e uma infinidade de gente do Facebook que não se inscrevem, que não se inscreveram e estão privando outras pessoas de ouvirem a palavra, de serem advertidas, de serem instruídas, de receberem a oração, não só a minha, mas a de vocês também, porque eu sei que vocês como cristãos, vocês também têm o compromisso de orar a Deus, intercederem uns pelos outros, por mim, né? Eu peço que vocês orem por mim aí, porque eu estou vivendo um dia de cada vez. Vocês veem eu aqui sentadinho, direitinho, vocês não sabem o que eu estou sentindo, o que eu estou controlando, a dor, sabe? E a preocupação. Amanhã minha esposa pela manhã vai à cirurgia e eu fico preocupado com ela. A gente vai ter que sair de madrugada da cama para ela se preparar e poder estar lá na hora certa. Essas coisas todas, elas pressionam a gente. E a gente precisa de oração para que o Senhor nos dê graça, para que a gente continue a caminhada da gente, a jornada até o fim, como o Senhor tem preparado para nós. Pois bem, agora eu convido vocês a orar e orar também uns pelos outros. Você que assiste o vídeo sozinho na sua poltrona, na sua sala, no seu quarto, mas tem uma porção de pessoas agora que, assim como você, também estão vendo o vídeo e precisando da oração de vocês. Eu convido vocês também, então, a orar por essas pessoas, orar por mim, orem por minha esposa, porque agora eu oro por vocês também. Então vamos lá, Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, como este tarde chuvoso, maravilhoso, mas nós sabemos que tem muitas pessoas sofrendo com alagamentos, sem roupa, sem comida. O abrigo foi destruído na enchente do ano passado, até agora não se refez. Não há ajuda, Senhor, da parte do governo. Senhor, vem trazer socorro para essas pessoas, vem trazer o alento, Senhor, e suprir a necessidade delas
que são tantas, Senhor. Ora também para os nossos irmãos agora, meus irmãos e irmãs que assistem esse vídeo e aqueles que virão assistir logo mais. Senhor, abençoa-os. O Senhor conhece a dor e o sofrimento que cada um deles padece, Senhor. O Senhor sabe também o porquê e a lição, Senhor, que Tu queres ensinar a eles também, a mim, Senhor. Abençoa-nos, Pai, dá-nos a graça para sabermos aprender, Senhor. Para podermos aprender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Pai. Abençoa-nos para que nós possamos passar pelo processo e no final sairmos vitoriosos, porque nós sabemos que o Senhor tem preparado vitória para aqueles que creem em Ti, Senhor. Lembramos também de pedir a Ti em favor dos nossos irmãos ao redor de toda a terra, Pai, que sofrem, Pai, a Tua igreja, que ora, Pai, que intercede, que clama, Senhor, sobretudo por aqueles que estão nos países onde a Tua igreja é perseguida, os irmãos da igreja sofredora, as irmãs, Senhor, aqueles que padecem, Senhor, que não têm liberdade para te servir, para falar do Teu evangelho. Pai, socorre-os, abençoa-os, supra as necessidades deles que são tantas, Pai. E dentro da Tua igreja faz surgir missionários, capacita-os e envia-os para aqueles lugares onde eles são necessários, onde eles estão sendo esperados, Pai, para anunciar a Tua palavra. E esses lugares o Senhor sabe muito bem onde eles estão, Senhor. Pai, abençoa, Pai, o nosso lar. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, Senhor. Opera, Senhor, nessa nação para que a justiça prevaleça, Senhor. Levanta homens e mulheres segundo o Teu coração para reger essa nação com justiça, com equidade, Pai. Homens e mulheres que saibam abençoar o povo, o Teu povo também, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite os hospitais agora, que estão lotados, Senhor, cheios de pessoas sofrendo. Eu já estive lá tantas vezes, precisando de uma oração. Socorre-os, Pai. Afofa-lhes o leito, Senhor, para que eles se sintam, Senhor, melhores e saibam, Pai, que alguém está intercedendo e te pedindo em favor deles. Aqueles que estão nas prisões, Senhor, ajuda-os, Pai, a entender que só o Senhor pode dar a liberdade que eles tanto necessitam, Pai. A libertação dos pecados, Senhor, para que eles possam serem homens e mulheres melhores, Pai, úteis à sociedade, às suas famílias, Pai, que sofrem também por causa do estado em que elas se encontram, Senhor, aprisionados, sem liberdade, Pai. Visita-os, Pai, e abençoa-os também, porque são almas preciosas que Tu criaste. Escuta a nossa oração nesse começo de tarde, Pai. Abençoa-nos, Pai. Recebe nosso clamor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa fé está postada em Ti, Senhor. Tu és o alvo do nosso amor, da nossa fé e da nossa gratidão. A Ti rendemos graças, Pai, e Te damos louvores, porque Tu és digno, Senhor. Tu nos amaste primeiro, Senhor, sem que nós fizéssemos nada por merecer. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço a vocês que esperaram até esse momento, que nos acompanharam. Sejam abençoados, em nome de Jesus, pela paciência, pela disposição de colocar um pouquinho do tempo de vocês à disposição daquilo que diz respeito às coisas espirituais, que é a vontade do Senhor para nossas vidas, que é ouvir a palavra dEle, que é receber a oração, que é orar uns pelos outros e ler a palavra dEle, porque a palavra dEle nos traz paz. Pelo menos é assim comigo. Eu não posso começar um único dia sem isso. É assim que eu começo o meu dia. E se chega alguém naquele momento que eu estou começando o culto familiar, que é apenas de alguns momentos para a gente poder começar o dia, essa pessoa entra na roda. Ela precisa sentar e acompanhar também, porque eu não deixo meu Senhor esperando. Eu acho que Ele merece a nossa primazia, Ele tem a nossa prioridade, do nosso tempo, do nosso louvor, da nossa atenção. Agradeço a vocês, peço mais uma vez que vocês, acessando o vídeo, vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, convide outras pessoas a se inscreverem, façam isso para que o vídeo possa ter um alcance maior e alcançar mais pessoas. Eu trouxe hoje para vocês a 18ª edição dessa série de vídeos que eu comecei a fazer já no final do ano passado, e permitindo Deus, na próxima semana eu estarei aqui para trazer o vídeo de número 19 com outra palavra e uma oração para vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.